Boa noite a todos, graça e paz. É muito bom estar aqui para compartilhar a palavra de Deus e, sem dúvida nenhuma, todas as partes do culto são essenciais, o louvor, as orações, mas é fundamental que nós tenhamos o nosso coração aberto de modo muito especial para o momento da palavra de Deus. Esse ano, o presbitério me colocou como secretário presbiterial da Federação de UMPs, um desafio para o qual eu não me sinto capacitado, e realmente esse ano está sendo bem atípico, então eu pouco tenho podido fazer alguma coisa, né? Mas, sem dúvida, esse momento está dentro do objetivo também da minha participação junto à Federação de UMPs neste ano, e que nesse momento a palavra possa instruir a nossa mente, aquecer o nosso coração e nos encorajar para enfrentarmos as lutas e os dilemas novos que nós temos enfrentado nesses últimos dias. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. E antes da gente fazer a leitura, enquanto vocês vão abrindo as escrituras, eu quero refletir com vocês em algumas coisas. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Nós podemos até parecer que estamos firmes, pode até parecer que nós estamos animados, que nós somos corajosos, mas essa não é a realidade. Pensa aí no teu coração, nos momentos em que você está sozinho na sua casa, os medos, as inseguranças que passam dentro de você. Cada época tem os seus desafios, cada período da história tem as suas especificidades, não adianta a gente achar que é tudo um ciclo e tudo acontece de forma exatamente como já aconteceu. Os jovens de agora certamente não enfrentam exatamente os mesmos desafios que os seus pais enfrentaram nessa mesma fase, quando tinham exatamente essa idade. Os desafios são diferentes. E nós não sabemos lidar com essas coisas novas. Muitos de nós cursaram faculdades, investiram muito tempo, muitos recursos para conseguir um diploma durante vários anos, acreditando que esse diploma poderia abrir uma porta de trabalho, mas isso não aconteceu. E talvez não vá acontecer. Muitos sonharam com viagens internacionais, com experiências culturais, com a conquista de um know-how que pudesse dar um diferencial na sua carreira, nos seus relacionamentos, mas isso não aconteceu. E talvez não vá acontecer. Alguns imaginaram chegar à idade em que estão hoje, com uma família já construída, com talvez uma esposa, um marido, filhos, uma carreira, estabilidade financeira. Mas isso não aconteceu para todos. E talvez não vá acontecer com você. Sonhos que não se realizaram, planos frustrados e o enfrentamento da dura realidade de que nós não somos donos do nosso próprio destino. Certamente cada um de nós poderia agora, nesse momento, contar um pouco dos seus sentimentos, sentimentos que afligem a sua alma quando estão sozinhos. Não adianta a gente dizer que nós somos fortes o tempo todo, corajosos o tempo todo, firmes o tempo todo, dedicados na obra do Senhor o tempo todo. Nós estaremos nos enganando se nós assumíssemos isto. A verdade é que a fé em Cristo não nos isenta completamente de sofrer as mesmas coisas e enfrentar os mesmos desafios que as pessoas do nosso tempo estão enfrentando e estão sofrendo. Não podemos nos enganar. A fé cristã, como todos já devem ter percebido, não vão nos isentar destas coisas. Obrigado.
Quem acredita que a vida de um jovem cristão é uma vida cheia de ânimo, cheia de vigor, está enganado. E se enganar não leva a lugar nenhum. Nós precisamos ter o pé no chão, entender a realidade e não tentar fugir da realidade. Nós precisamos reconhecer quem nós somos nessa história toda. Precisamos olhar para nós mesmos e vermos que não há força, que não há vigor, que não há coragem e também não há firmeza suficiente para superar todos os obstáculos do nosso tempo. O nosso moto, o moto da UMP, fala sobre alegria, fala sobre força, dedicação e união. Mas é verdade que isso não está sempre presente na nossa vida. Eu não gostaria de começar esse momento agora dessa maneira, tão para baixo, em tons menores, se fôssemos falar em termos musicais. Mas sabe, irmãos, a palavra nos diz que para tudo há um tempo determinado. E esse tempo, no meu modo de ver, é um tempo de chorar mesmo. É um tempo de lamentar. É um tempo de buscar a Deus. É um tempo de reconhecer as nossas fragilidades. É um tempo de reconhecer as nossas limitações. É um tempo de reconhecermos os nossos pecados. É um tempo de lutar com Deus em oração, clamando por sua misericórdia, clamando por sua intervenção sobrenatural, por sua graça perdoadora e renovadora. É um tempo de oração. É um tempo de clamarmos a Deus para Ele nos revestir com o poder do Espírito Santo, para conseguirmos, mesmo em meio à luta, ter uma fé operosa, ter um amor abnegado, ter uma esperança firme no Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós nos curvarmos diante da glória e da majestade de Deus. E com toda essa reflexão introdutória, agora sim, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12. Nós vamos ler até o final do capítulo. Diz assim a palavra santa e bendita do Senhor. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro lhe ensinou? Com quem tomou ele conselhos, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe uma madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas,
todas bem contadas, as quais ele conhece pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Só a leitura desse texto eu acho que já é suficiente, mas eu quero empreender aqui uma breve reflexão sobre algumas razões para que nós, jovens, esperemos no Senhor em meio aos desafios do nosso tempo. E a primeira razão para nós, jovens, esperarmos no Senhor é porque Ele criou todas as coisas com precisão. Veja o versículo de número 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas, tomou a medida do céu a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão. Meus irmãos, esperar em Deus é aguardar que Ele realize em nossa vida precisamente o que deve ser feito. No momento certo, na medida certa, não o que queremos, não na medida que queremos e não na hora que queremos. Esperar em Deus é aguardar que Ele realize com precisão os seus planos para a nossa vida. Em segundo lugar, nós devemos esperar em Deus, ter esperança no Senhor, porque Ele é essencialmente sábio. Versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe deu sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Nessa mesma linha, veja o final do versículo 28. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Meus irmãos, esperar em Deus é aguardar que Ele realize na nossa vida o plano perfeito que Ele elaborou com todo o conhecimento de todas as coisas. O nosso plano é sempre muito limitado porque nós não temos o conhecimento de toda a realidade ao mesmo tempo, de uma só vez. Mas Deus sim, Deus conhece todas as coisas, Ele tem toda a sabedoria e todo o entendimento. A terceira razão pela qual nós devemos esperar em Deus é porque Ele é incomparavelmente grande. Do versículo 15 em diante diz assim: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Nosso Deus é incomparavelmente grande e nós temos que esperar em Deus e aguardar que esse plano infalível seja cumprido na nossa vida. Nós temos que reconhecer, portanto, a nossa pequenez, temos que reconhecer a nossa indignidade, a nossa fragilidade, a nossa inutilidade e saber que as nossas vidas devem servir à glória desse Deus que é incomparavelmente grande. Ele é o protagonista da história da humanidade, não sou eu e nem é você. Ele é incomparável. A quarta razão pela qual nós devemos esperar em Deus é porque Ele é um ser em si mesmo, Ele é autossuficiente. Versículo 19 e 20. Fala a respeito da imagem que é criada por um ourives, né? Olha só, o artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela, o sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar
uma imagem esculpida que não oscile. Meus irmãos, esperar em Deus é esperar em alguém que não é criado por ninguém, mas é o Criador. É aquele que não recebe significado de ninguém, mas é Ele quem dá significado a todas as coisas. Ele é o Criador e o único digno de adoração. Então, por um lado, nós temos que reconhecer que Ele é o único Deus, Ele é todo poderoso, todo suficiente. E por outro lado, nós podemos esperar em Deus, ou esperar em Deus é ver-se como um barro na mão do oleiro. Estarmos alegres por estarmos sendo modelados por suas santas mãos. Nós, por vezes, forjamos um Deus à nossa imagem, quando, na verdade, nós é que somos a imagem de Deus. Ele é quem nos criou. E Ele não nos criou para nós sermos adorados, para que nós sejamos satisfeitos em todas as nossas necessidades e desejos. Não. Ao contrário desta coisa que é criada aqui, como descrito no versículo 19 e 20, o nosso Deus é que é o Criador, é quem é autossuficiente e quem é digno de toda a nossa adoração. A quinta razão pela qual nós devemos esperar em Deus é porque Ele governa a terra. Versículo 21 em diante. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles ou uma tempestade os leva como palha. Meus irmãos, esperar em Deus é aguardar na providência do Senhor, do Supremo Senhor, do soberano absoluto, do Rei dos Reis. Esperar em Deus requer que nós saibamos que todas as autoridades humanas, todas as pessoas que a gente considera que tem uma posição elevada sobre nós, que poderia de alguma maneira nos facilitar alguma coisa na vida, eles não são nada, absolutamente nada. Deus é quem governa a terra, Ele é quem tem todo o poder, Ele é quem tem toda a autoridade, e o que nós temos ou deixamos de ter é porque Ele nos dá ou deixa de nos dar. Portanto, nós devemos esperar no Senhor, confiar que Ele tem domínio e controle da nossa vida. A sexta razão pela qual nós devemos esperar em Deus é porque Ele é um supervisor atencioso. Versículos 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Esperar em Deus, meus irmãos, é saber que Ele nos conhece e dá atenção exclusiva a cada um de nós. Ele nos fez para ser o que somos. Ele nos pôs no lugar onde nós estamos. Ele nos deu o que temos. Ele tem atenção exclusiva para cada um de nós. Ele conhece a gente pelo nome. E Ele conhece cada uma das nossas particularidades. Nós podemos esperar em Deus, porque Ele é um supervisor de todo o universo, mas Ele é um supervisor não distante, mas muito próximo, muito pessoal com cada uma das suas criaturas. A sétima reflexão que eu quero fazer com vocês, o motivo pelo qual nós devemos esperar em Deus é porque Deus é incansável. A parte A do versículo 28 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Esperar em Deus é saber que Ele não está parado, mas Ele está cumprindo dia a dia o seu propósito.
Ele não se cansa, Ele não está distante, mas Ele está perto, Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está forjando, lapidando e construindo a nossa história a cada momento. Momentos de grande dificuldade, nós temos a impressão de que Deus se distanciou, de que Deus está longe de nós, mas esse texto nos mostra que Ele não só está perto, mas Ele continua trabalhando sem se cansar. Ele está atento às nossas necessidades, Ele está trabalhando para forjar em nossa vida a semelhança do caráter de Jesus Cristo. E a última razão, a oitava e última razão, pela qual nós podemos esperar no Senhor, é porque Ele é restaurador. Versículos 29 a 31. Faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar em Deus é ter certeza absoluta de renovação e de restauração. Ele levanta os caídos que estão esperando nele. Ele fortalece os fracos que estão esperando nele. Ele faz os que esperam nele voarem como águias sem se cansar. Meus irmãos, Deus entrou na história, na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio encarar os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma, e lutar e vencê-los. E depois de vencê-los na cruz, e depois de ressuscitar dentre os mortos, Ele adentrou novamente os portais eternos majestosamente. Nós temos muitos motivos de lamento nessa hora, nesses dias. Nós devemos de fato lamentar e chorar. É verdade que não podemos nos enganar, dizer que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Mas por outro lado, meus irmãos, nós não podemos nos enganar dizendo que não há esperança. Seria um engano dizer que não há esperança para aqueles que esperam no Senhor. Se colocarmos a nossa esperança em Deus, saltaremos sobre Cristo e subiremos com Ele, com asas, como águia. Nele, em Cristo, nós seremos fortalecidos. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, nós continuaremos firmes, porque Ele é o nosso refúgio. Salmo 46, 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para encerrar, João 16, 33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Graças te damos, Pai, por esta palavra, que nos encoraja a continuarmos firmes, esperando no Senhor. Ainda que o que os nossos olhos podem ver representem para nós motivo de grande lamento e de luto e de dor, o fato é que se pudermos olhar para cima, para além dos céus, nós contemplaremos o Senhor. O Senhor continua assentado no trono. O Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Mas também o Senhor está bem presente, aqui do nosso lado e dentro de nós, trabalhando em nossas vidas, atento às nossas necessidades. Ó Deus, que gloriosa esperança podemos ter em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que veio ao mundo, venceu os nossos inimigos, destruiu-os na cruz, envergonhou-os na cruz, e por fim venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Ó Deus bendito, que nós possamos firmar a nossa esperança em Jesus e enfrentar o luto, a dor, o pranto, enfrentar as frustrações que nos acometem no passar dos anos da nossa vida, enfrentar tudo isso, sabendo que nós não somos os protagonistas da história, mas Jesus é o protagonista. Nós somos apenas coadjuvantes. Estamos nas nossas lutas e nas nossas vitórias, nas nossas alegrias e nos nossos choros, estamos sempre
para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus bendito, pedimos perdão pelas muitas vezes que falhamos na esperança no Senhor, nas muitas vezes que desanimamos. Nos perdoa, Pai, e nos restaura, nos revigora, anima o nosso coração, fortalece a nossa fé, Senhor. Faz-nos, ó Deus, correr sem nos cansar, faz-nos, ó Deus, subir com asas como águias. Ajuda-nos, Pai, estamos esperando em Ti. Atua, age soberanamente na nossa vida e na nossa nação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.